Fala família, alô vocês, como é que vocês estão? Todos tranquilos? Cacazinho aqui na área para mais um vídeo para os senhores da nossa série. Será que a gente tem que checar mesmo nos boards que a teoria nos manda checar? Então a gente está fazendo uma série de vídeos aqui para desvendar esse mistério. A teoria nos diz que a gente teria que ter frequências de check em alguns tipos de boards, né? A gente não deveria ser betal, deveria ter uma frequência considerável de check. A gente tem que estar vendo se na prática, versus o nosso field, a gente tem que ter realmente check nesse tipo de board. Hoje é a vez do board uma over e duas cartas conectadas, tá bom? Então são boards do tipo Rei 7-6, Rei 9-7, não precisa ser conectado assim, tipo, com gap tem problema. Não, entra também com gap, tá? Então Rei 9-7 também entraria, um Dama 8-7, Dama 7-6, Vala 6-5, tá bom? O que não entra muito é aquele Vala 3-2, aquela conectadozinho do 3 com 2 ali, muito lá embaixo, não entraria nessa ideia, tá? Seria aqueles boards que tem conexões ali, das duas cartas conectadas, um pouco mais altos do 6 e 5 para cima, por exemplo. Então, um Vala 3 e 2 não entraria, um Dama 4 e 3 também não entraria, entraria tipo um Dama 8 e 7, Dama 6 e 5, Dama 7 e 6, Dama 8 e 6 e por aí vai. Beleza, família? Recomendações do Cacazinho. Assista esse vídeo na velocidade de 1.3 para você aumentar o poder de concentração. Fique à vontade para dar qualquer tipo de feedback sobre a nossa aula. E também dizer para vocês que a gente vai fazer alguns pauses durante esse vídeo. Você vai sentir que tem algum pausezinho ali no meio do vídeo, mas que a gente vai te retirando os trechos que eu considero que ficou bem explicados, para que a gente depois una num vídeo só. Beleza? É isso, vamos meter bala. Metodologia, então a gente está analisando um cenário LP versus Big Blind, com mais ou menos 30 BBs efetivos ali. Utilizamos, vamos imputar no PeelSolver Stats, né, de MDA, que é basicamente análise massiva de database do field mesmo, né, de regs e de donkeys. A gente vai imputar essas informações dentro do PeelSolver e vamos analisar se a gente vai analisar dando as opções para o PeelSolver que a gente poderia ser betar ou não. E caso a gente se bet, a gente vai utilizar o size de 33% ou 66%. Beleza? Essa é a nossa metodologia. A gente já estudou alguns desses boards, né, que a gente deveria ter uma frequência considerável de check. Então, todos esses boards aqui, quando a gente coloca os ranges do field, né, a gente deveria ter frequências consideráveis de check. O board que tem aqui possíveis straights prontos a gente já analisou. Já analisamos também o board que é monotone. E eu acabei pulando esse board com duas brothers aqui para analisar o board com uma over e duas cartas conectadas, beleza? Então, vamos dar uma telada. Primeiro, vou deixar aqui as estatísticas dos nossos queridos regulares e também dos nossos queridos donkeys, tá? Então, aqui as stats dos regs médios da nossa database. Lembrando que nossa database são torneios de 22 a 109. Não tem torneios PSKO, tá? Então, não tem torneios bound, só freeze-outs, ok? E é isso. O board que a gente vai utilizar para análise vai ser o board Dama 8-6 com flush draw. Mas lembrando que você pode replicar esses estudos aqui para demais boards que tem uma over e duas cartas conectadas, beleza? Eu vou falar rapidamente sobre a parte teórica. Vocês sabem que eu não dou muita ênfase nessa parte teórica, né? A gente só deveria jogar teoria puramente dita se o nosso vilão do outro lado também jogasse de maneira extremamente teórica, que o field está bem longe disso. Então eu vou falar um pouco mais rapidamente da parte teórica e a gente já vai para os estudos de MDA. Belezinha, família? Então vamos entender um pouquinho como é que a teoria joga nesse board Dama 8-6, né, uma over com duas cartas conectadas com flush draw. E a gente pode perceber aqui que a teoria ela tem 53% de check, 12% de bet size baixa e 33% de bet size alta. Então a teoria ela basicamente checa ou beta size alto, né? E por que isso acontece? Primeiro ponto, quando a gente olha aqui para esse gráfico de equidades, né, a gente pode perceber que o jogador em posição, que é o que está de vermelho, ele está por cima do jogador fora de posição quase que o tempo inteiro. Isso aqui é o percentual do range, vamos dizer assim, que é analisado, e esse aqui é a parte de equidades. Então, quando a gente olha lá os 20% de cada range, a gente vê que o jogador em posição tem mais equidade que o jogador fora de posição. Então a gente vê que o jogador em posição, ele passa praticamente o tempo inteiro por cima do jogador fora de posição. Eles começam a se igualar muito no finalzinho aqui, onde estão as strong hands, né, as melhores mãos de ambos os ranges, né, tanto o jogador fora de posição quanto o jogador em posição. Mas mesmo ele estando por cima praticamente o tempo todo, olha o que acontece. A vantagem de range, né, exato, a vantagem de range do jogador em posição é de apenas 53%. O que isso acontece? Então acontece um equilíbrio de equidades. Por mais que o jogador em posição
fique por cima quase que o tempo inteiro, e existe ainda um equilíbrio de equidade. Isso faz com que o jogador em posição não possa simplesmente querer betar range, né, como se ele tivesse uma vantagem absurda e simplesmente betar o range inteiro ali com uma size baixa, por exemplo. Isso não pode, por quê? Porque o jogador fora de posição tem muita act, tem muitas mãos que tem boa act nesse tipo de boards. Várias mãos tem, tipo, brocas com overcards, duas pontas, flush draws e assim por diante. Isso faz com que o jogador fora de posição tenha uma equidade mais próximo do jogador em posição. Então, por esse motivo, já pela vantagem de range não ser tão grande, existe um equilíbrio maior em equidades, isso já faz com que o jogador em posição tenha que ter mais check. E aí ele opta por uma size alta, primeiro, porque ele vai ter um range mais polar de bet, e também por outros fatores. O size alto, o jogador em posição, ele se beneficia mais de utilizar, porque ele já começa a negar a equity de algumas mãos do jogador do Big Blind. Então vai ter algumas brocas que vão ser indiferentes ao call, quando a gente utiliza size alta. Diferente se a gente utilizar size baixa, a mão que seria teria que ver pipar sempre, né? Jogar de alguma maneira, seja de call, seja de check raise. Outro fator também é que algumas mãos muito fortes no nosso range querem utilizar size agora, uma size alta agora, porque nesse momento elas são realmente mãos extremamente fortes. Porém, as streets podem alterar essa equidade dessas nossas mãos muito fortes, a ponto de que nas próximas streets a gente não sabe mais se a gente tem um extremamente forte. Então, por exemplo, as Eyes Rei Rei quer betar uma size alta nesse momento, que é uma mão muito nuts nesse tipo de board ainda. Porém, nas streets futuras a gente não sabe ao certo. Então, nesse momento ele já quer começar a extrair muitas fichas, certo? E outras mãos vão nesse mesmo aspecto, a Dama, por exemplo, e por aí vai. Bem, então seria mais ou menos esses os motivos que a gente tem uma considerável, né, frequência de check nesse tipo de board. Então, equidades equilibradas, né, principalmente seria esse o fator. O fato do Big Blind também tem bastante equity, com várias brocas, 2 pontos e por aí vai nesse tipo de board. Ao mesmo tempo que o jogador em posição quer utilizar size altos por N fatores. Um deles é negar a equidade, começar a extrair fichas, vamos dizer assim, crescer pote com as mãos muito fortes, enquanto a board não muda de dinamicidade, vamos dizer dessa maneira. E, bem, algo nesse sentido. Beleza? Agora vamos ver um pouquinho sobre como é que a teoria joga cada parte do seu range ali na estratégia como um todo. Vambora? Vamos lá. Bem, os overpairs aqui, a teoria basicamente beta size alto, né? Ela tá betando basicamente 2/3 e quase nada de check e quase nada de bet size baixo, né? Aquela ideia de tentar extrair bastante das mãos de alguma equity que o vilão do Big Blind possa ter nesse tipo de cenário. Os nossos top pairs, eles começam a betar os mais fortes e checar um pouco mais os mais fracos, né? Isso acontece por um aspecto, né? Os nossos top pairs mais fracos, eles começam a ficar com um evento diferente ao check. E a teoria, por esse motivo, começa a checar um pouco mais para fortalecer um pouco mais o range check behind. Tipo, quando a gente tem um spot onde os EVs são muito próximos entre bet e check, a teoria começa a mixar essa mão em alguma parte estratégica, né? O equilíbrio ele vem muito dessas mãos que tem um EV muito próximo. E é por esse motivo que a teoria começa a checar os top pairs mais fracos, assim bem como os outros pares também. Esses 9/8 e 10/8 que estão apostando são pares com flush draw. Então todos o segundo par e terceiro par também vão para essa região mais de check. E isso é o que acontece geralmente onde a gente tem esse cenário de bet polarizado, né? Onde a gente vai betar a nossa parte mais forte e também betar uma parte mais fraca do nosso range, né? Principalmente mãos que blocam o range de continuação. Enfim, então os top pairs mais fortes continuam apostando, os top pairs mais fracos, segundo par, terceiro par, entram um pouco mais no range check como uma estratégia mais simplificada, né? E aí o que acontece? Aí os draws começam a apostar. Os flush draws, como vocês podem ver que tem um overcard, começam a apostar mais, os flush draws com par começam a apostar mais, e se a gente pode ver essa região dos flush draws checando um pouco mais. O que acontece? Por quais motivos esses flush draws mais baixos começam a apostar mais, né, Cacazinho? Bem, a ideia central aqui, a teoria sempre tem um motivo para fazer cada coisa, tá ligado? E, por exemplo, o motivo que ela checa o flush draw com 5/3, por exemplo, nesse board, é para manter os altos vivos do 5 e do 3. No momento que a gente beta uma size alta nesse flop, por exemplo, o vilão vai pagar basicamente com dama 8 e 6. E aí o 5 ou 3 que possa vir a bater nas streets futuras já não tem nenhum tipo de valor, vamos dizer dessa maneira, né? É claro que ele ainda vai pagar com alguma equity e tudo mais, mas a teoria prefere
jogar de check e manter um ICE 4, por exemplo, lá no vilão, né? Um ICE 4 de copas, porque aí caso venha um 5, por exemplo, o 5 ainda tem o valor de showdown contra esse tipo de range. Então é por esse motivo que a teoria checa um pouco mais os flush draws mais baixos e você vai ver isso muito comumente em cenários onde o bet é um pouco mais polarizado. A parte de duas pontas, por exemplo, ela segue uma ideia relativamente próxima. Ela que acaba betando as duas pontas com blocker do flush draw, basicamente porque, primeiro, bloqueia o range de continuação do vilão e segundo também porque tem uma equidade extra, né? Então aqui é meio que uma dupla ideia, certo? E talvez o 7-5, por exemplo, ele bete um pouco menos que o 10-9 para aqueles aspectos de manter altos vivos. As brocas elas vão seguir uma ideia extremamente parecida, betando mais as de espadas, porque bloqueia o range call do adversário. Talvez betando um pouco menos o 5 e 4 em relação ao Vala 9 pelos motivos dos altos vivos. Sempre vai ter alguma implicação, porém sempre a estratégia também vai ser mixada. Né? Você pode ver que, inclusive aqui nos flush draws, é meio a meio, né, entre check e bet. Aqui duas pontas check um pouco mais e de novo a gente vem meio a meio para broca, né? Por outro lado, e aí é bem interessante criar esse discernimento, o 4 e 3, por exemplo, de copas, que não é absolutamente nada, não tem por que checar. Ah, Gustavo, mas eu vou checar o 4 e 3 de copas para manter os altos vivos. Não. Aqui já vem para um outro aspecto. Esse lance de você manter o altos vivos acontece principalmente quando a gente tem alguma equity, algum draw, por exemplo. Agora, o 4 e 3, agora quando a gente fala da parte de era, ele tem mais agora um incentivo de fazer mãos melhores foldarem, né? E então você pode ver claramente nesse range aqui, né, nesse diagrama, que, por exemplo, o ICE 2 beta muito mais que a ICE Vala. Por quê? Porque o ICE 2 ele está fazendo mãos melhores foldarem, né? Está fazendo alguns IX melhores foldarem. Já o ICE Vala não tem interesse nenhum em fazer um ICE 4 foldar, como tem o ICE 2. Então por isso que o ICE 2 beta muito mais que o ICE Vala. Então nessa parte Air vai vir muito essa condição de fazer mãos melhores foldarem. E mesmo a mão dessa, por exemplo, 4-3, você pode ver que ela mixa nos dois sizes, porque, por incrível que pareça, existem objetivos diferentes quando você usa um size ou outro, né? Eu não vou entrar dentro desse método, que é um método bastante complexo, mas seria mais ou menos esse aspecto. A gente vai betar mais as mãos que fazem mãos melhores foldar, e as mãos que a gente não tem interesse em fazer mãos piores que a nossa foldar, vão entrar um pouco mais no nosso range de check. Então a teoria, como de uma maneira geral, ela joga dessa forma. Né? Ela tem um range polarizado, onde a gente tem uma parte forte apostando, uma parte média checando, alguns draws apostando, outros checando por alguns motivos, checando alguns para manter altos vivos, barrelando outros porque tem overcards, enfim, outros barrelando porque blocam região de continuação do seu vilão. Enfim, todos têm alguns motivos para acontecer, mas de maneira geral é assim que acontece a parte estratégica, beleza? Da parte da teoria mesmo. Bem, agora chegou a hora do MDA, né? Vamos lá? Vamos ver como é que a gente joga contra os regs? Então vamos começar analisando aqui versus os nossos regulares, né? Como é que os regs estão jogando nesse tipo de board, uma over com duas cartas conectadas, tá? Então a gente vai analisar as frequências dos regs contra a teoria, em comparado com a teoria, né? Então o GTO a gente pode ver aqui que ele folda para um bet de 1/3 31% das vezes, enquanto os regs estão foldando 43%. Eles dão um call 53%, segundo a teoria, enquanto os regs dão um call 40%. E a teoria da check raise no flop 16% e os regs dão 17%. Então a gente pode ver aqui que a gente tem bons parâmetros para essa size, né? Existe um overfold, existe um undercall, dão menos call do que a teoria, foldam mais do que a teoria, e o check raise aqui é muito próximo da teoria, certo? Vamos olhar para o bet 66. Teoria folda 44% enquanto o field está foldando 54%, isso é bem bom, né? Ele folda a maioria das vezes. Ele dá call 50% das vezes, enquanto o field dando call 38%. E dá check raise em torno de 6%, enquanto os regs estão dando check raise de 8%, um pouquinho mais alto que a própria teoria. Quando a gente vai lá e imputa essas stats aqui do field no PioSolver, o nosso resultado é esse. Então a gente sai de um resultado que era esse, anteriormente, para um resultado que é basicamente esse. Então a gente praticamente não checa, tem um pouco de size baixo
e muita size alta, né? Kaká, mas tipo, se existem overfolds em ambas as linhas, por que será que a teoria utilizou um pouco mais a size alta, né? A size alta, eu acho que acontece também por um fator que é tipo a gente não ter a equity negada, a gente vai tomar muito menos check raise, né? O dobro, a metade, vamos falar assim, na verdade, do check raise em relação ao bet de 1/3, e isso faz com que a gente consiga realizar um pouco mais de equity, né? Nas próximas streets principalmente. Então a gente utiliza aqui bastante bet size alto nesse tipo de board, né? Mas esse aqui não é o node lock final. Por que a gente faz? A gente vai lá e também coloca a composição do range dos caras, né? Então, quando a gente beta 1/3 e toma check raise, essa é a composição aqui dos regs em relação à teoria. Só um minutinho. Achei que o interfone estava tocando aqui. E quando a gente beta 2/3, essa é a composição da teoria, enquanto essa é a composição dos regs, tá? Então, o que a gente pode perceber aqui? É que ambos têm... cara, quando a gente fala de moves extremamente fortes, eles estão relativamente equilibrados aqui, os regs, em relação à teoria. Obviamente ele tem um pouco mais de nuts ali, que seria overpair ou mais. Mas se a gente pegar e somar esses dois aqui, vai dar 30 e 43, enquanto aqui também dá 43. Parte de draws a teoria tem um pouco mais. Parte de air tem um pouquinho mais os regs. Parte de mãos de valores médios no check raise, os regs tem mais. Enfim, uma série de fatores aqui que a gente poderia... Eu quero depois, um dia, fazer uma análise bem profunda de como é que a composição do range do cara muda o que acontece com a gente. Eu fiz esse estudo uma vez em um dos vídeos, agora honestamente não me lembro qual deles. E a gente conseguia perceber que quanto mais valores médios o vilão tinha, mais a gente tribetava, né? No range dele. Até mesmo a gente reagia mais do que se ele tivesse mais air, por exemplo, né? Em relação à parte de tribet. Mas enfim, depois eu quero fazer um estudo mais profundo sobre isso. Imputando todas essas estatísticas aqui, que são estatísticas do field, tá? Com amostragens relativamente decentes, a gente encontra essa estratégia aqui. Então, ele deu uma reduzida no bet size alto depois que a gente imputou, né, e começou a usar um pouco mais size baixo. Isso acontece porque ele tem muito nuts, né, quando a gente beta size alto toma check raise. Então ele diminuiu um pouquinho quando a gente colocava só as frequências, mas ainda assim a bet size alta é uma frequência extremamente gigantesca, né, e quase nada de check. Bem, é claro que a gente não vai ficar só nessa estratégia, porque quando a gente olha para essa estratégia e fala assim, Kaká, eu vou colocar essa estratégia em game como, né? Porque quando eu vejo isso aqui parece extremamente difícil de executar, e de fato é. Então a gente vai para linhas de simplificação. Enquanto com todos os old locks do field a gente tinha um EV de 62,22% no flop, se a gente utilizar uma estratégia de bet range de 1/3, a gente vai para 61,66%. E se a gente usar uma estratégia de bet range de 2/3, a gente vai com 62%. Perdão, 62 fichas ganhas nesse flop. Então a gente tem uma perca de EV, mas é uma perca de EV extremamente pequena por uma estratégia tão simples de ser executada, né? Então, se a gente tenta mimicar essa estratégia, com certeza nosso EV vai diminuir, porque é humanamente impossível mimicar essa estratégia. Mas essa estratégia aqui é extremamente fácil de mimicar, né, mano? Então, bater esse board com uma over 2 cartas conectadas, você clica nos 2/3 range e a gente vai ter um EV bastante considerável. Então, a gente já adotou que a nossa estratégia vai ser betar 2/3 range quando bater uma over e 2 cartas conectadas se o nosso vilão do Big Blind for um jogador regular. Claro isso para vocês, família? Pegamos. Então, o que a gente fez? A gente viu um pouco do approach teórico, como é que a teoria joga. Acho legal você ter esse entendimento, pelo menos por alto. Acho legal. Mas quando a gente traz para a prática, você vê que é um jogo bem diferente. A gente vê que betar range com size de 2/3 é muito mais EV, inclusive, do que a própria teoria. Lembra? Gustavo, mas são 2 fichas, 1,7 fichas. Isso aqui já tem um impacto. Vou mostrar pela milésima vez, mas vou mostrar de novo que isso aqui tem um impacto em EV, né? Então, se 100 fichas, que é o nosso pote aqui, tá aqui, ó, equivale a 5,5 bebês, 1,67 fichas é igual a X. Né? Isso aqui, quando a gente analisa em uma só mão, realmente vai ter um impacto muito pequeno, né? Então vamos lá. 167,5. Olha lá, divide por 100. A gente vai ter um ganho de 0,09 Big Blinds, né? Tipo bebês. A gente vai ter esse ganhos aqui em bebês quando a gente analisa em uma única mão.
O fato é que a gente olha essas stats em BB/100, então a cada 100 mãos. Então quando eu coloco 100 mãos aqui, a gente vai ter um ganho de 9 BB/100 nesse board de maneira bem específica do que adotar a estratégia da teoria. A teoria, cara, ela perde EV porque ela simula que o seu vilão do outro lado também está jogando a teoria de maneira perfeita, né? E aí a gente sabe que o nosso vilão não joga teoria de maneira perfeita, então a nossa estratégia deveria ser outra. É isso. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre como reagir versus check raise e flop. Então, a gente já definiu que a nossa estratégia é betar 2/3 range, certo? Quando a gente toma check raise, um ponto bem legal de falar para vocês é: a gente acha que a gente vai ter muito call e tal, mas com 30 blinds efetivos, quando a gente beta 2/3 e toma check raise, a nossa reação geralmente é fold ou shove. Essa é a nossa reação, sacaram? E o que a gente vai fazer aqui no geral? Kaká, por que essa reação nossa geralmente é shove ou fold? Várias mãos nossas já vão ter pot odds para atolar ali, várias mãos nossas não querem ter equidade negada. Além do que, a gente também quer negar alguma parte da equity do no-range do nosso vilão. Então, por isso que a gente joga no geral dessa maneira. Então, os overpairs, por exemplo, eles querem muito mais da bet chove, né? Betou, tomou check raise e vai chovar. Os nossos top pairs também querem dar bet, tomou check raise e vai chovar. Os segundos pares também querem dar bet e tomou check raise, vai chovar quando tem equidade extra. Quando eu coloquei equidade extra aqui, até me perdoe, que não é backdoor flush, tá? Aqui geralmente é os flush draws mesmo. Então são os pares com flush draw que querem ir para bet chove, beleza? Flush draw também vão para bet chove. Duas pontas, se tem um backdoor flush, bet/chove. Se não tem, bet call. E as brocas são no geral um mix. Eu vou mostrar para vocês isso aqui na árvore que fica um pouco mais fácil. Então, por exemplo, os nossos top pairs mesmo, quando a gente dá check raise, da bet size alto flop e toma check raise, a gente quer chovar mesmo, porque a gente nega a equity de algumas mãos que deu check raise flop, né? Então existem algumas mãos aqui que a gente tem interesse em negar a equity, né? Por exemplo, o Wise 5 lá com Ás de espadas, o cara vai ter uma over com backdoor flush, backdoor straight, nosso valete dama, sei lá, dama X qualquer, quer chovar também e negar um pouco dessa equity. Por mais que o range dele não vá ter tantos folds assim, a gente ainda quer betar e negar a equity dessas mãos. Além de também tomar call de mãos piores, obviamente, né? Existe uma parcela aqui do range dele que vai acabar pagando, que são mãos que a gente está ainda amassando, né? Não está amassando tanto, mãos que realmente tem muita equity, mas mesmo assim a gente ainda quer chovar e negar parte disso. É claro que o range dele não é composto dessa maneira, né? O range dele é composto dessa maneira aqui, mas ainda assim existem mãos que a gente quer negar equity, né? Outro fator é que a gente também quer chovar os flush draws, né? Então a gente betou, tomou check raise, a gente quer chovar. A gente quer chovar também duas pontas. Cadê duas pontas aqui? 9-7, principalmente com uma de espada. Sem espada a gente vai jogar um pouco mais de check. E os pares que querem dar chove também, tipo, é os 8x que geralmente tem flush draw, tá? Existem esses Ás de 8 aqui mesmo e Rei 8 mesmo, sem flush draw, que também querem chovar. Mas eu acho que por simplificação a gente pode simplesmente passar eles, né? Ou sei lá, dar call. E deixar para chovar realmente os 8x que tem flush draw, que é os que realmente querem ir, né? Então são esses aqui, por exemplo. Cadê mais um 8x aqui? É que aqui nessa árvore a gente não vai ter tantos 8x. Por que não está aparecendo o range todo aí, sendo que a gente beta range no flop? Então, galera, isso aqui é uma outra parada, que é o seguinte, ó. Tem até uma árvore aqui. Quando a gente coloca betando range no flop, como eu coloquei aqui, que é a nossa estratégia de fato, e eu vou lá e imputo os ranges do field, ele me dá check raise, você vê que a nossa reação é um pouco diferente. Por que ela é diferente? Por exemplo, aqui a gente está foldando 51, aqui a gente estaria foldando 66. Aqui a gente está chovando 46, a gente está chovando só 25. Por que é diferente, Cacazinho? Porque o pio ele é claro e evidente. Então o cara do outro lado, o Big Blind, ele sabe que o BT range 2/3 no flop. E por mais que eu impute as informações de fold, de check call e check raise do field, as próximas streets o Big Blind vai usar isso a favor dele, entendeu? Entende o que eu quero dizer? E é por esse motivo que a teoria, quando ela beta, se eu deixar dessa maneira, ele vai overfoldar mais, porque ele não vai conseguir realizar nas próximas streets, porque o Big Blind sabe que deu bet range. Por isso, quando eu vou fazer esse input dessa árvore, eu coloco a gente betando a teoria, deixo locado, né? Betando a teoria. Porque aí vai ser o cara como se ele... mas esse cara tá jogando teoricamente, então eu não posso enlouquecer nas próximas streets e por aí vai. Tanto é que é possível que quando a gente beta aqui, por exemplo, e dá call, que o cara vai ter várias donk... Olha pra você ver.
Isso aqui já não é real, tá ligado? Mas por que isso acontece? Porque ele sabe que eu betei range. Então, essa árvore aqui não nos serve. Cara, o estudo com PeelSolver e MDA, cara, é muito delicado, saca? Se a gente, por exemplo, roda essa árvore aqui e vai pegar os approaches dessa árvore, a gente já comete alguns erros, tá ligado? Por isso que tem que ser feito dessa maneira. E por esse motivo, eu acho que a gente também tem que jogar dessa maneira, porque o vilão do outro lado não sabe que a gente está betando range, como o Peel sabe, né? Claro isso, então a gente deixa assim, locado como se fosse a teoria. Enfim, então é basicamente isso. A gente vai pegar os nossos overpairs e mãos muito fortes e vai dar bet shove. Os nossos top pairs a gente vai dar bet shove somente para negar a equity. A gente vai pegar os nossos flush draws e dar bet shove. As duas pontas com backdoor flush da bet shove. Bet shove. Os pares que a gente vai continuar de 8 e 6 vão ser geralmente os pares que tem equidade extra, tipo, em flush draw. Basicamente é isso. Beleza? Ficou claro, família? Tranquilo? Vamos falar agora um pouquinho de como jogar o turn, né? After CBT flop, né? Então, tipo, eu CBT flop, o cara me deu call, que é a próxima linha que pode acontecer, né? Como é que eu vou jogar esse turn? Lembrando que a nossa estratégia de flop é bet range, mas a gente imputa diferente no PeelSolver, né? Senão ele vai deixar a gente maluco lá, não vai foldar nada. Bem, o que acontece é isso aqui. A gente vai ter uma estratégia mixada entre bet size alto e check, né? Bet de 2/3 turn, tá? E a gente vai ter um range polarizado. É bem interessante aqui, olhando essa análise aqui de diferentes runouts por turn, né? Que quando completa o flush, a size que o Peel escolhe para apostar é size baixa, né? Que é uma coisa que eu já bati muito na tecla com vocês, que quando bate uma carta e completa possíveis nuts, a gente tem que utilizar mais size baixa. Como é que vai ser o comportamento do nosso range? Eu nem vou anotar muito isso aqui, cara, porque a nossa aula é de flop, então eu só trago approaches de turn, beleza? Como é que a gente vai jogar via de regra o turn depois de você betar flop e tomar call, né? A gente vai jogar de um range bem polarizado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai betar os nossos top pairs fortes mais e checar os piores, por exemplo. A gente vai betar todo segundo par, terceiro par vão para o nosso range de check. A gente começa a checar flush draws que querem realizar, os flush draws que não podem ir para bet call. Eles vão começar a checar mais para realizar, assim como duas pontas e até algumas brocas. E o nosso range de blefe que a gente beta é no geral um range mais polar, que são mãos que a gente faz mãos melhores que a nossa foldar ou mãos que blocam range de continuação. Vamos dar uma olhada nisso aqui na própria árvore. Então olha aqui para você ver. Está aqui o nosso turn, né? Então o que vai acontecer? Vamos pegar assim que fica mais fácil de visualizar. Então os nossos overpair mais, a gente vai continuar apostando sempre no turn com a size de 2/3. Os nossos top pairs aqui, você vê que ele continua apostando. Você pode ver que o dama 7 já começou a inclinar para check, né? Então tipo um dama 6 aqui, enfim, damas piores você poderia inclinar para check. Eu particularmente gosto de contabilizar um top pair forte como um top pair com kicker 9+. Então em game o que eu faria? Eu betaria o dama 10+ e checaria o resto como simplificação. Segundo par, terceiro par. Esses que estão apostando aqui, cara, são geralmente os que tem flush draw, né? Todo o resto aqui vai querer checar, tá? Então, apostamos lá no flop, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer checar o segundo par, terceiro par. Beleza? Os draws que apostam, por exemplo, flush draw. Esses aqui são porque vão para bet call. Provavelmente o cara do outro lado está chovendo alguns flush draws piores. Então essas aqui vão para bet call. Mas você vê que outros flush draws mais baixos inclinam muito mais para check para realizar, né? Aqui a coluna do 8, que é par e flush draw, obviamente vai dar bet call. Então, os flush draws que você se sente tranquilo em dar bet call, você vai para bet call. Os que você não se sente, vamos falar assim, tranquilo em dar bet call, você tem que dar check para realizar. Duas pontas, todas dão check para realização. E as brocas, algumas betas, outros vão checar também para realização, certo? O que a gente aposta? A gente beta um range polarizado, como eu falei. Então a gente vai betar mãos de baixa equity. Então você vai ver que tipo as mãos piores do nosso range vão querer apostar mais para fazer mãos piores que a nossa, melhores que a nossa foldar, peço perdão. E até algumas dessas mãos começam a checar para realização também. Lembrar de betar sempre as mãos que bloqueiam parte do range de call, né? Ou de range check shove do cara. Então os flush draws aqui, perdão, com uma de espadas vai acabar betando mais do que sem espadas. E é basicamente isso, né? Os eyes high e rei high todos betam com alguma frequência. A teoria gosta de betar
o turn quando tem high cards, né? Então, tipo, para ter uma mão que também que é blefe, né, que tem baixa equity, mas caso acerte, continue apostando river, então tipo, você continua apostando no rei 3 por muitos fatores. Primeiro que a gente beta o rei 3 porque a gente faz reis melhores que o nosso foldar, faz um rei vala, um rei 10 que teve continuação do flop. E caso bata o river, a gente ainda tem mais uma street de valor com rei 3. Então betar as que tem uma high card é interessante. Betar as mãos que a gente consegue fazer mãos melhores foldarem é interessante. E as equidades, assim, a gente vai tender a checar para realizar mesmo. Beleza? Seria mais ou menos esse approach que a gente levaria. Justo? Bem, e o resumo da brincadeira fica da seguinte maneira. A gente vai de bet range flop, né, contra regulares. Se a gente tomar check raise, a gente vai fazer basicamente shove ou fold. A gente vai ter bastante shove com a parte de valor e também com mãos de equity. Então a parte de valor shove top pair mais e segundo e terceiro par com flush draw geralmente, certo? As partes de bluff vão chovar as mãos que tem 4 outs ou mais com backdoor flush e sem backdoor a gente vai jogar um pouco mais de call. Agora, se a gente dá bet 2 terços e toma call, a gente vai ter um range polar de bet no turn utilizando o bet size de 2 terços, tá? A gente vai tender a betar o top pair forte mais, né? E a parte de bluff, né, ali nossa, a gente vai geralmente checar as equidades para realizar e vai betar as mãos que bloqueiam parte do range de continuação ou até mesmo as mãos que têm alguma overcard em relação ao board. Beleza? Então é assim que a gente joga contra os regs. Bet 2 terços range, tomou check raise, vamos chovar ou foldar. Se a gente tomar call, a gente vai ter um range bet turn polarizado. Tranquilo, família? Vamos falar agora um pouquinho sobre os donkeys? Vamos lá? Bem, contra donkeys a gente vai ser bem direto aqui. Eu já imputei todas as frequências dos donkeys, tá? Então, os donkeys em relação à teoria faz overfold versus bet de 1 terço. Faz undercall, dá menos call do que deveria versus bet de 1 terço em relação à teoria, né? Ele dá muito menos check raise, dá quase a metade do que deveria dar. Os donkeys dão quase a metade só dos check raise que deveriam dar. Quando a gente beta 2 terços, o donkey também tem overfold, tem undercall, paga menos que deveria. E agora em relação ao check raise ele é um pouco mais próximo em relação à teoria, né? Bem, quando eu imputo essas frequências, né, lá no range, essa é a nossa reação em relação ao Big Blind, tá? Ao Big Blind Donkey. Então é assim que a gente deveria jogar com basicamente bet range com size de 1 terço. Quando a gente vai lá e imputa todos os node locks, é exatamente assim que acontece. A gente vai lá para um bet range de size de 1 terço. Então olha para você ver, a gente tem dois jogadores diferentes e a gente também tem duas estratégias diferentes. Então contra regs bet range size de 2 terços, contra donkeys bet range com size de 1 terço. Beleza? Vamos dar uma olhadinha como é que tem que ser a nossa defesa versus check raise. Eu imputei aqui as informações da composição do range check raise dos donkeys, que é um pouco diferente dos regs, da teoria, né? A teoria tem 43% de mãos muito fortes, colocando top pair mais nuts. Os donkeys têm 56%, então é uma composição bem grande de nuts. Porém, os donkeys têm muito mais mãos médias do que a teoria. A teoria tem 6% de mãos médias, enquanto os donkeys têm 12%. E também os donkeys têm um pouco menos de draws e um pouquinho mais de air. Bem, imputando todas essas informações, olha o que acontece. A gente basicamente só joga de call ou fold. Enquanto quando a gente betava 2 terços, a gente dava muito bet, tomou check raise, bet 2 terços, tomou check raise, vai chovar ou foldar. Quando a gente dá bet de 1 terço, a reação é diferente. É só call ou fold, no geral. Tem pouco tribet, o que também é normal quando a gente beta 1 terço. Geralmente quando a gente beta 1 terço e toma check raise, a nossa reação geralmente é call ou fold mesmo. Tem pouco tribet. Isso a gente não imputando nenhuma informação após aqui, né? Bem, nesse cenário a gente vai fazer um pouquinho de overfold em relação à teoria e vai dar menos tribet também. Nesse caso, os overfolds vêm por conta do range muito forte do nosso adversário, check raise, e o mesmo motivo para a gente não tribetar tanto. Porém, qualquer mão que a gente tem de valor ou equity direta, né, mãos que já estão brocas, duas pontas, flush draws, a gente vai para bet call, né, mano? Então a gente vai jogar uma mão, vai jogar relativamente tranquilo aqui, né? A gente vai betar, tomou check raise, a gente vai dar call aqui com qualquer mão que tem equity direta ou par, né?
Aqui eu não vou ficar passando muito não, mas eu quero fazer um estudo bem profundo sobre como é que muda o nosso comportamento de acordo com a composição do range do cara. Se me cobrem disso no futuro, beleza? Bem, vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente tem que jogar after Sabbat Flop de 1/3 e o vilão da call. Cara, e a maneira com que a gente joga é muito honesto, tá? A gente vai jogar de maneira muito honesta. O que acontece diferente dos regs, que acontece com os donkeys? Os donkeys dão muito pouco check raise, certo? Se eles dão pouco check raise, boa parte das mãos muito fortes permanecem no range de call deles ainda. Entendeu o que eu quero dizer? Então, por exemplo, o cara tem lá 9% de check raise. Tinha 9%, certo? 9%. Então, tipo, 9% do range dele, cara, é poucos combos. E desses poucos combos, 19% é nuts. Então, tipo, ainda vai sobrar nuts pro range de call. Por esse motivo que a gente não pode enlouquecer no turn. O turn a gente vai jogar extremamente próximo à teoria, saca? Muito próximo mesmo. A gente vai ter lá seus bets de 50%, mais ou menos, e check de 50%. Que é o que acontece mesmo na própria teoria do jogo, certo? A gente vai ter aquela ideia máxima de betar, continuar apostando os bons top pairs, checar os segundos pares e terceiros pares no geral, betar as mãos que fazem mãos melhores que a gente foldar, né? Então, e também betar as overcards, principalmente, né? Para caso bata no river lá um rei ou um ás, a gente ainda consegue ter mais uma street de value. Aspecto muito parecido em relação aos regs, porém os regs a gente pode barrelar mais, porque os regs dão mais check raise, logo eles ficam com menos nuts nos turns, então a gente pode barrelar muito mais do que contra Donkey. Beleza? Tranquilo? Bem, o resumo da brincadeira é a seguinte. Então a gente vai betar range, né, contra Donkey, size de 1/3, né? E se a gente tomar check raise, a gente vai continuar com qualquer par e equity direta, né? Então, tomei check raise, eu vou basicamente pagar com todos os pares e todas as mãos que tem equidade direta para possíveis nuts. Então, brocas, duas pontas, flush e assim por diante. E quando eu eu der bet, tomar call, cara, eu vou jogar honesto no turn, né? Então eu vou jogar ali muito próximo à teoria. Os donkeys ainda vai ter bastante nuts no range dele de call. Então isso faz com que eu não possa barrelar tanto no turn, tá? Diferente um pouco dos regs. Beleza, família? Vamos ver agora alguns exemplos, não muitos, para a gente finalizar essa aula. Beleza? Família, eu vou pegar algumas mãos aqui, tá? Para a gente ver. Não vou analisar tantas porque a gente vai ter aulas práticas sobre isso, tá? Mas, enfim. Então aqui a gente abriu, né? O Wise Eyes, Big Blind deu call. Board com uma over, duas cartas conectadas, menos 105,4 ainda é ok considerar. Essa mão aqui a gente vai de bet size baixo versus um donkey e bet size alto versus um reg. Se eu tomo check raise versus um donkey, eu vou dar call e versus um reg eu vou chovar. Beleza. Vamos para uma outra aqui. Vamos ver aqui um 7-7. Vamos ver esse 7-7 aqui. A gente abre versus um reg bet size alto, versus um donkey bet size baixo. E aí ficou fácil, né? Se a gente tomasse check raise contra um donkey, a gente daria call. Contra um reg, a gente chovaria, certo? Vamos ver umas aqui mais na frente. Deixa eu ver aqui, família, peraí. Pode ser essa aqui, ó. Essa aqui é legal. Então, abriu aqui 8-8, tomamos um call, bet size alto no flop versus reg, bet size baixo versus um donkey, tomando check raise versus um reg, a gente vai chovar, versus um donkey vai acabar dando call. Beleza? Ok. Vamos pegar umas outras mãos. Acho que tipo essas paradas de nuts assim tá bem claro, né? Creio eu que não tem tanta dificuldade assim, certo? Acho que a gente podia ver uma aqui versus reg ou versus com draw, por exemplo, que seria bet size alto versus um donkey versus um reg, bet size baixo versus um donkey. Tomando call o turn 6 check, essa mão acho que ainda tem um bet, né? A gente ainda vai extrair de bastante mão pior. Então daria bet 2/3 aqui, daria call, e se ele donkey beta seria um 6 pot. Acho que essa mão é um team value bet, mas acho que é justo checar behind também.
Esse cara tinha que ter transformado Summon em blefe, hein, mano. Papo reto. Vamos ver um do Kylix aqui, ó. Bet size alto no flop. Bet turn size de 2/3. Ah, aqui é o seguinte, né? Completa flush, então a gente tem que utilizar mais sizes baixas. Então essa mão aqui mais bet size baixo. Nice. Então meu check raise ainda seria um call. Nossa, que sick. Acho que a gente tem que value betar, não? Essa aqui, ele vai continuar barrelando o 6x que transformou em bluff turn. E provavelmente vai continuar barrelando os flush também. Caralho, brabo. Beleza. Então a gente vai ver agora uma mão de draw que eu acho que é melhor, né? Pra gente ver um pouquinho também de outras mãos. Vamos pegar essa daqui, por exemplo. Então a gente abre As 5 suited, seria bet size alto versus um reg, bet size baixo versus um donkey. Se a gente toma check raise flop aqui, a gente daria chove contra um reg, call versus um donkey. Tomando call, check, essa dobra do turn aqui favorece bastante o range dele, né? Se perde 3 de sua ação, esses 6x vão querer checar um pouco mais para realização, né? E aí value bet river, né? E aí spot um pouco gesso. Pagou, vamos ver se deu bom. Deu ruim. Check raise e river geralmente é complicado, né? Vamos ver essa daqui. Essa bet size alto flop versus um reg, baixo versus um donkey, value e value. Ixi. Gessinho. Vamos ver essa daqui também. Bet size alto no flop versus um reg. Vamos partir do pressuposto de um reg, vai, para facilitar meu entendimento aqui. Até porque o Denit também é um reg. E aí GL para conosco, né? Boa. Você bet size alto. Nesse turn aqui, com acho que combo draw assim, a gente pode ir pra bet call com essa mão. Então daria para dar o segundo barril. Uma carta favorece bastante o range dele, mas acho que poderia. Tomando check raise. Aqui, tomando check raise não a win, a gente acha que pode jogar de call, na real. GL. Achei legal a jogada dele aqui. Mas acho que essa mão seria mais check raise flop. Bet size alto flop. Bet turn por valor. Aí a mão joga sozinho, né? Size turn dele baixo não existe na teoria. E aqui acho que tinha que ir pra uma value bet também, né? No river no momento que ele checa, né? Tipo, o field vai geralmente do que betar quando runa ali. Bem, vamos dar uma outra olhada em outras mãos aqui. Quando a gente tem um air, por exemplo. Deixa eu ver se eu pego de outra maneira aqui para ficar legal. A gente vai pegar um zerzinho aqui e a gente finaliza, pode ser? Aí a gente deixa para prática. Vamos lá. Bet size alto versus reg. Nesse turn aqui, cara, acho que esse Vala 9 pode querer apostar com alguma frequência, né? A gente pode fazer mãos como, sei lá, Ás Vala backdoor, Rei Vala backdoor, Rei 10 backdoor, Rei 9 backdoor que pagou flop. Foldar no turn, acho que seria justo uma bet size de 2/3 aqui. E aí, bluff river, né? Vamos lá. Essa bet size alta flop. Nesse turn aqui, seria interessante apostar mais quando a gente bloca o range de continuação. Talvez dama 8 de pausa entraria mais no bet do que no check. A gente tem duas overs também em relação ao 6 e o 5. Talvez apostar essa, checar essa seria ok. Mas também ao mesmo tempo pode apostar, né? A gente vai estar fazendo uns melhores foldarem, tipo dama 9, valete dama, rei dama, talvez já comece a foldar turn, né? Então, bem, acho que a gente pode apostar essa aqui também na real. Acho que é melhor apostar do que checar. E aqui vale bet river, né? Vamos fazer com essa aqui pra gente finalizar. Essa aqui acabou não sendo um board tão coordenado. Às vezes existe tipo essa possibilidade de aparecer
alguns boards que não são tão coordenados. Os fios do Hint Note não são totalmente perfeitos, mas vocês podem ver que a maioria é, né? Então, bet size alto flop. Tomou check raise aqui, cara. Partindo do pressuposto contra um dom que as equidades diretas vão para call, né? Isso aqui não é tão direto, mas ao mesmo tempo tem uma over com 2 backdoors. Pode ser que seja close o call aqui, saca? Eu acho que pra mini, aí ele tá pitando em game, eu acho que eu pagaria, né? Se fosse 3x, tudo bem foldar. Checando o turn a gente barrela, né? A gente não tem nenhum valor aqui, ao mesmo tempo não tem equity pra tentar checar e realizar, então eu apostaria turn. E blefaria pelo menos no river, né? Bem, vou finalizar com essa aqui, família. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não deixe de deixar seu feedback aí pra gente. A gente matou então o board com uma over, 2 cartas conectadas. Estamos acabando já os boards, né, de ser bet flop em boards que a gente não deveria. Pra gente ver se a gente deveria ter frequência de check. E é isso, estou à disposição de vocês para tudo que vocês tiverem dúvida. Tamo junto sempre. Um grande abraço, fiquem com Deus.